com a paz do Senhor Jesus. Hoje começa a programação Leitura Bíblica com a finalidade de ler toda a Bíblia e trazer a cada capítulo uma mensagem da parte de Deus. Eu começo com o livro de Gênesis, que significa criação, início de tudo. Vamos lá, Gênesis capítulo de número 1, com o tema A criação do universo e da raça humana. No começo, Deus criou os céus e a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberto por um mar profundo, e a escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-las em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Dessa divisão Deus pôs o nome de céus. Assim passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se havia juntado ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutos. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que havia feito era bom, e a noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse que haja luzes no céu para separar o dia da noite e para marcar os dias e os anos e as estações. Então essas luzes brilharão nos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia, a menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para separar a luz da escuridão. E Deus viu que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e que a terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies dos seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas, e criou também todas as espécies de ave. E Deus viu que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em números e encham as águas dos mares, e o que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse que produza todo tipo de animais domésticos, selvagens, os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que havia feito era bom. E aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que separarão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. E assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, se espalhem por toda a terra e dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, sobre os animais que se arrastam pelo chão, para vocês se alimentarem. Eu lhe dou todas as plantas que produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos. Mas para os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim, verdura e como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo que havia feito era bom, e a noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia, e esse é o capítulo de número 1. O que eu tiro dessa lição é o seguinte, irmão. Eu percebo aqui
que quando Deus ele cria todas as coisas, ele usa uma palavra chamada rotina. E rotina, ela está diária a todo momento da nossa vida. Por exemplo, para você aprender a língua portuguesa, você vai lembrar das rotinas que você teve aonde? Na escola. Aquelas rotinas diárias de tarefas, aquelas rotinas diárias de estudo, e cada professor foi passando várias matérias, mas você percebe que você não aprendeu tudo em um dia. Você foi aprendendo talvez na segunda, talvez na terça, na quarta, na quinta, na sexta, talvez no sábado. Mas eu quero dizer para você que tudo que é criado, tudo que é formado, tudo que aparece como aprendizado foi feito através de rotina, e nós temos que ter essa rotina diária. Se você quer aprender algo, você precisa compreender essa famosa palavra chamada rotina, para que você possa compreender melhor. Você vai perceber que Deus ele cria todas as coisas, mas ele não cria em um dia. Cada dia ele vai criando uma coisa, e você percebe que ele tem aquela rotina. Ele trabalha de dia, trabalha à tarde e faz o que à noite, ele descansa, e no outro dia ele faz a mesma coisa, trabalha de dia, trabalha à tarde e à noite ele descansa. Então você vai perceber que cada dia ele vai cumprindo essa rotina, e com essa rotina ele vai criando o céu, os mares, ele vai criando os animais. É igual nós como os cristãos. Se você quer ser firme com Deus, você tem que aprender essa rotina de, talvez, eu vou dizer melhor, para você compreender melhor, aquela rotina de você ir para a igreja na terça, talvez você ir na quinta, talvez você ir na sexta, talvez no sábado e no domingo. Se você não cumpre essa rotina, dificilmente você vai aprender muitas coisas das pessoas de Deus. A Bíblia, a oração tem que ser também. Ele não pode apenas orar só na igreja. Você tem que ter aquela vida de oração em casa, você tem que ter aquela vida de oração quando come, quando sai, em todos os momentos. Então você vai perceber que a rotina, ela faz o que? Ela é essencial para as nossas vidas. Se você quer crescer com Deus, aprenda isso, a rotina. E eu deixo essa palavra para a sua vida. Deus abençoe, fica na paz. Tchau.